apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Nosso Deus e nosso Pai, que a ministração desta noite seja tremenda e poderosa, feita no poder do Espírito Santo, e que haja revelação da Tua Palavra, que haja manifestação do Teu Espírito Santo, fazendo-nos entender a Tua Palavra, como está escrito. O Espírito Santo habitando em nós é quem nos faz entender a Palavra de Deus, pois falamos sabedoria entre os perfeitos, mas não a sabedoria deste mundo, a sabedoria de Deus, oculta em mistérios. Senhor, se está oculta em mistérios, eu te peço, em nome de Jesus, revela a Tua Palavra aos que vão me ouvir e vão me assistir agora, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Amém? Quem pode dizer amém? Diga comigo, a Palavra de Deus não voltará para Ele vazia. O Espírito Santo que habita em mim me dará o entendimento através deste apostolado, para a glória de Deus. Amém. Graça e paz a todos vocês. Glória a Deus. Glória a Deus. Graça e paz a vocês em Santo André. Pode se assentar em nome de Jesus. Graça e paz, irmão. Graça e paz a todos vocês. É muito bom vocês estarem aqui. Estamos no MGA Santo André, Rua Oratório, número 5008, Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo. Os cultos às quartas-feiras, 7h30 da noite, 19h30, e de domingo às 18 horas, culto de louvor e adoração. Venha estar conosco. Aqui somos pessoas simples, tá? Não tem luxo, não tem, humanamente falando, não tem frescura. Nós somos o que nós somos. Cremos em Deus, cremos na Bíblia e nos reunimos para louvar a Deus de todo o nosso coração, amém? Então aqui não tem luxo, aqui não tem... O que nós temos aqui é a revelação da palavra. Se é isso que você está procurando, esse é o lugar, amém? Você será muito bem-vindo, amém? Graça e paz a você que me assiste no YouTube, graça e paz a você no Facebook. Glória a Deus pela sua vida, você que me assiste ao vivo aí, tá? Pegue a sua Bíblia e vamos concluir nessa noite a segunda parte da mensagem, segunda e última, tá? Segunda parte da mensagem que tem por tema Bíblia. Por que cada um entende de um jeito? Está aqui a Bíblia. Eu já tenho 51 Bíblias. Comecei com 1, 2, 3, 4, de repente tinha 10, de repente tinha 15, de repente 25, 30, já está em 51 Bíblia. Bíblia. Quando eu digo 51 Bíblia, não é 51 igual, tá? São várias versões, várias traduções. Então está aqui, ó, Bíblia. Por que cada um entende de um jeito? Eu expliquei na parte 1, Coríntios, abre aí para me dar uma lembrada, só para entrar no assunto, 1 Coríntios 11, 19, aqui Paulo diz por que existem divergências de entendimento, tá? Porque a Bíblia é uma só. 1 Coríntios 11, olha o verso 19, a Bíblia é uma só, Deus é um só, o Espírito Santo é um só, Jesus é um só, o povo de Deus é um só. Ora, a palavra é uma só, por que as pessoas entendem diferente? Esses dias um pastor estava insistindo comigo em dizer que Efésios 4:5 se referia ao batismo nas águas, e não tem lógica falar uma coisa dessa, porque Efésios 4:5 não tem nada a ver com batismo em águas. O apóstolo Paulo estava falando sobre o batismo em Cristo, onde as ovelhas do Senhor Jesus foram batizadas na sua morte e na sua ressurreição. Diz Efésios 2:6, né? Morremos com Ele e ressuscitamos com Ele, pela graça somos salvos. O batismo em Cristo. E o pastor estava lá insistindo, querer dizer que Efésios 4:5 se referia ao batismo de João Batista. Isso é uma falsa interpretação, né? Porque o batismo de João Batista era antes de Cristo, antes de ele morrer na cruz.
E Paulo está falando do batismo em Cristo, ou seja, na morte e ressurreição de Jesus. Em Efésios 2 diz que morremos com Ele e ressuscitamos também com Ele. Por isso que nós somos novas criaturas. Novas criaturas por quê? Porque fomos batizados em Cristo. Está claro ou não está claro? Olha aí 1 Coríntios 11, verso 19. Veja na sua Bíblia. Bíblia, por que cada um entende de um jeito? 1 Coríntios 11, 19, graças a Pai, seja bem-vindo, abençoado. Coríntios 11, 19, até importa, o apóstolo Paulo falando, até importa que haja entre vós diferenças. A Bíblia Vida diz diferença. Outras versões diz heresias. Alguma Bíblia aqui diz heresias? Até importa, a sua diz? Coríntios 11, 19, até importa que haja entre vós heresias. Até importa que haja entre vós diferenças, para que os que têm a aprovação de Deus se manifestem no vosso meio. O que Paulo está dizendo? Vai haver diferenças, vai haver heresias, vai haver divergências. Para quê? E é mistério, é necessário que haja. Por quê? Paulo diz, para que os que têm a aprovação de Deus se manifestem no nosso meio. Ou seja, para você saber quem é quem, né? Pegou? Para você saber quem é quem, com quem está a revelação. Vai lá para 2 Coríntios, vamos ver o que Paulo disse aqui também, ó. 2 Coríntios, capítulo 11. Vai passando aí, vai anotando no seu caderno, vai anotando no seu papel aí os textos, para você ruminar na sua casa depois, tá? 2 Coríntios 11, e após ler esse texto, já vou entrar no meu assunto de hoje. 2 Coríntios 11, verso 10, Paulo disse: como a verdade de Cristo está em mim. Paulo está falando, 2 Coríntios 11, 10. Como a verdade de Cristo está em mim, esta glória não me será tirada. Por que eu estou lendo esse texto? Porque Coríntios 11, 19, o texto anterior que eu li, Paulo disse, até importa que haja heresias, até importa que haja diferenças, para que os que têm a aprovação de Deus se manifestem no vosso meio. O que Paulo disse aqui agora? A verdade de Cristo está em mim. Não está escrito aqui, ó? 2 Coríntios 11, verso 10. A verdade de Cristo está em mim, esta glória não me será tirada. Então, em outras palavras, ele está dizendo que ele tem o quê? A aprovação de Deus. Mais um texto bem rapidinho, antes de entrar no meu assunto. 1 Tessalonicenses, vai lá para frente, estamos em Coríntios. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 4. O próprio Paulo disse que ele tinha aprovação de Deus. Isso aqui já não é interpretação, isso aqui está escrito. 1 Tessalonicenses 2,4, Paulo diz, pelo contrário, como fomos aprovados por Deus, para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova os nossos corações. Olhem para mim então, presta atenção no que eu vou falar, olhem para mim. Ó, 3 dedos, ó. 1 Coríntios 11, 19, Paulo disse, até importa que haja heresias, para que os que têm a aprovação de Deus se manifestem no vosso meio. Depois Paulo diz, 2 Coríntios 11, 10, a verdade de Cristo está em mim, esta glória não me será tirada. Terceiro, Paulo está dizendo agora, Tessalonicenses 2,4, como fomos aprovados por Deus, para que o Evangelho nos fosse confiado. O que ele está dizendo? Até importa que haja diferenças e heresias, para que quem tem aprovação se manifeste. E ele acabou dizendo, ó, eu tenho a aprovação de Deus. Está claro ou não está claro? Não é o que ele está dizendo aqui? Tessalonicenses 2,4, como fomos aprovados por Deus, para que o Evangelho nos fosse confiado. Então, ele está falando dele mesmo. Coríntios 11, 19, até importa que haja heresias e diferenças, mas eu fui aprovado por Deus, Paulo está dizendo. E vocês vão saber que eu fui aprovado por Deus, quando vocês me ouvirem. Gálatas 5, escutai eu, Paulo, eu vos digo. Ele falava, escute a mim. Então ele começava a pregar, a ensinar. Você viu uma grande diferença de Paulo para João, de Paulo para Tiago, de Paulo para Pedro. Uma grande diferença, por quê? Porque Paulo tinha sido aprovado por Deus. Quem está entendendo? A verdade de Cristo estava em Paulo. Ele já morreu faz tempo, mas a verdade estava nele.
Ah, mas ele morreu e agora? Não, abençoado, ele deixou tudo escrito. Alô, a verdade não morreu com ele. Quem pode falar glória a Deus? Ele deixou tudo escrito. Graças a Deus chegou até nós. Né? Oh, Pai. Bom, deixa eu entrar no meu assunto então. Bíblia, por que cada um entende de um jeito? Eu disse na parte 1 que o Novo Testamento fala de 4 apóstolos: Paulo, Pedro, Tiago e João. Aí os outros, Mateus, Marcos, não, aí eram discípulos de Jesus. Eles não entraram como apóstolos de fundação. Está me entendendo? Discípulos, Mateus, Marcos, Tadeu, Filipe, Judas, até era um filho da perdição, mas era discípulo. Esses eram discípulos de Jesus de Nazaré, antes da cruz. E os 4, Paulo, Pedro, Tiago e João, esses foram apóstolos de fundação, cujos mesmo quem lançou o fundamento da graça foi Paulo. 1 Coríntios 3,10, ele disse: segundo a graça que me foi dada, pus eu o fundamento, e outro edifica sobre ele. O que eu estou fazendo aqui? Edificando sobre o fundamento que Paulo colocou. Está entendendo? E nessa edificação que eu faço, eu estou te ensinando a comparar o Paulo com João. Na primeira parte, eu ensinei vocês o que? Está no nosso site. Entra no nosso site www.graçaeapostolado.com, no link Apostolado da Semana, você vai ver a mensagem Bíblia, porque cada um entende de um jeito, parte 1. Hoje é a parte 2, última parte. Na primeira parte eu ensinei como Paulo via o assunto pecado e como João via o assunto pecado. Estou só resumindo. Paulo disse, olha, Romanos 4,25, Jesus morreu por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Romanos 4,25. Se ele morreu por nossos pecados, estamos sem pecados. Por isso que Romanos 8 ele diz, nenhuma condenação há em nós. Por quê? Porque ele morreu por nossos pecados. Está claro? Romanos 4,25 ele disse, e ele não só morreu, ele ressuscitou para a nossa justificação. Logo, ele morreu por nossos pecados, estamos sem pecados. Ressuscitou para a nossa justificação, estamos justificados. Isso é o que Paulo pregava. Esse é o entendimento que o apóstolo Paulo tinha. E o João? Como é que Paulo viu o assunto pecado? Como que João viu o assunto pecado? Que eu já falei na primeira parte. Estou só resumindo. O Paulo disse, nenhum pecado há em nós, nenhuma condenação. Hebreus 9,26, o pecado foi aniquilado pela morte de Jesus. Era assim que Paulo entendia. E João? 1 João 1, se dissermos que não temos pecados, fazemos Deus mentiroso. Então, na mente de João, o homem, mesmo depois da morte de Jesus, ainda era um pecador. Quando Paulo disse que quem estava em Cristo é uma nova criatura. Dá um sinal quem está entendendo. O que eu estou te mostrando? Divergência. Eu não estou dizendo que Paulo era de Deus e João não era de Deus. Eu não estou dizendo que Paulo era ovelha e João era bode. Nunca falei isso. E não é isso. João era uma ovelha. João era um homem de Deus. João era um filho de Deus. João tinha o Espírito Santo. João foi chamado por Jesus. João era um crente. Mas então qual a diferença de Paulo para João? A diferença no entendimento. A Paulo foi revelado a graça, a João não foi. Como é que João entendia as coisas? Ele olhava para Jesus de Nazaré. E Paulo olhava para Cristo. Em Cristo você é salvo, em Cristo você está perdoado, em Cristo você tem a vida eterna, em Cristo você foi justificado, em Cristo você não tem pecado, porque Ele perdoou seus pecados. Quem está entendendo? Começando o meu assunto hoje, eu já te mostrei como que Paulo via o assunto pecado, agora eu vou te mostrar aqui como que Paulo via o assunto fé. Sobre o pecado eu já falei. Como é que Paulo via o assunto fé? E como é que Tiago via o mesmo assunto? Como é que João via o assunto pecado? Já mostrei. Como é que Paulo via o assunto pecado? Já mostrei também. Vamos mudar de assunto? Vamos. Como é que Paulo via o assunto fé? E como é que Tiago via o mesmo assunto? Fé. Vamos lá. Abra a sua Bíblia aí, por favor.
em Hebreus, vamos ver como é que Paulo via o assunto fé. Hebreus capítulo 11, veja na sua Bíblia, todos aqui já sabem que foi Paulo que escreveu o livro de Hebreus, por isso 14 cartas de Paulo. Abre aí Hebreus capítulo 11, vamos ver agora, começando agora a minha ministração, Bíblia é o tema, Bíblia, por que cada um entende de um jeito? Ah, porque não tem o Espírito Santo. Não, tem sim, Tiago tinha o Espírito Santo, o João tinha o Espírito Santo, claro que tinha. Mas então por que entende diferente? Porque a Paulo foi revelado e a João não foi. A Paulo foi revelado e a Tiago não foi. Isso é um modo teológico de ensinar a Bíblia. Mas eu falei que existe outro modo, que é o modo secular. Qual que é o modo secular? Como que nós, em graça, vemos o assunto pecado e como que um pastor da lei vê o assunto pecado. Aqui nesse ministério, nessa igreja, aqui você nunca vai ouvir alguém falar, você é um pecador. Aqui você não vai ouvir essa palavra. Mas você vai numa igreja evangélica, o pastor fala, todos nós somos pecadores, porque o pastor é igual João, ele está vendo igual João, e nós estamos vendo igual Paulo. Quem está entendendo? A diferença é essa, irmão, essa é a diferença. Você vai na igreja católica, o padre fala, vamos rezar agora, e aí tem uma parte da reza, perdoa nossos pecados, rogai por nós pecadores. Aqui em graça você não vai ouvir isso. Por quê? Nós já entendemos que os nossos pecados já foram perdoados. Ora, se os pecados foram perdoados, como é que eu vou falar para Deus, perdoa os nossos pecados? Ou como que eu vou pedir para alguém rogar por nós, que não tem como alguém rogar por nós, porque o único que roga por nós é Jesus que está vivo. E eles estão pedindo para quem morreu, a saber Maria, que está morta. Morta, igual Paulo, igual Pedro, igual Tiago, igual João, está morta. Ela não ressuscitou, ela está morta. Como é que eu posso pedir para um morto rogar pelos meus pecados, que eu nem tenho mais? Quem está entendendo? Isso é heresia, isso é heresia, isso é heresia. O que é uma heresia? É uma distorção da verdade. Qual é a verdade? Que Jesus morreu por nossos pecados. Qual é a verdade? Que na cruz ele perdoou todos os nossos. Essa é a verdade. Aí se alguém fala, olha, vamos pedir a Deus perdoar. Não, isso já está distorcendo, que ele vai perdoar o que ele já perdoou. Quem está entendendo? Então nós não vivemos de uma ilusão, sabe? Pai nosso estás nos céus, e aquela oração que fica pedindo. Não, nós não vivemos de uma ilusão, nós vivemos da realidade em Cristo. Em Cristo somos salvos, em Cristo somos libertos, em Cristo temos a vida eterna, em Cristo o Espírito Santo habita em nós, em Cristo somos justificados. Nós vemos uma realidade. Por isso que Paulo disse em Romanos 6,4 que nós andamos em novidade de vida. É diferente, né? Quem consegue entender? É diferente, né? Bom, vamos ver como que Paulo viu o assunto fé e como Tiago via o mesmo assunto, fé. Hebreus 11, quem já achou, diga amém. Hebreus 11, 31. O Espírito Santo mandou te mostrar o mesmo assunto, para você comparar. Olha lá, ó. Hebreus 11, 31. Paulo disse, pela o quê? Então circule na sua Bíblia aí, ó, pela fé. O irmão está com a Bíblia novinha, hein? Está até com dó de rabiscar a Bíblia. Marca aí, ó. Hebreus 11, 31. Pela fé, Raabe, a meretriz, tendo acolhido em paz os espias, não pereceu com os incrédulos. Hebreus 11, 31. Pela fé, Raabe, a prostituta, a meretriz, tendo acolhido em paz os espias, não pereceu com os incrédulos. Paulo diz que Raabe fez isso pela... Não está escrito isso? Agora vamos ver o mesmo assunto, como é que Tiago via. É o mesmo assunto. Estou te mostrando como que Paulo via. Paulo diz, pela fé, Raabe, até explicou quem era. Raabe, a meretriz, pela fé, ela tendo acolhido em paz os espias, não pereceu com os incrédulos. Ela fez isso pela fé. Amém? Vamos ver como que Tiago via o mesmo assunto. Abre na sua Bíblia aí, Tiago capítulo 2. Depois de Hebreus, 2 páginas para frente. Tiago capítulo 2. Quem já achou? Tiago 2, verso 18. Vou fazer uma breve leitura. Só para você comparar como que o Paulo via o mesmo assunto que o Tiago.
Tiago via de um jeito, Paulo via de outro. Tiago 2,18. Mas dirá alguém... Eu até sei sobre quem que ele estava falando, esse alguém, né? Só tinha 4 pregadores. Quem era esse alguém? Tiago 2,18. Mas dirá alguém: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Olha o que o Tiago está falando. Vou ler de novo. O Tiago está dizendo assim, olha, não é só pela fé não, hein? Tem que ter obras também. Tiago 2,18. Mas dirá alguém: tu tens fé, eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras. Quem é que pregava a fé sem obras? Eu só vou dar uma dica, só vou dar uma dica. Deixa o Tiago aberto, abre Romanos 3. Deixa o Tiago aberto. Sobre quem que Tiago está falando, hein? Vamos ver, o Espírito Santo te fala aí. Deixa o Tiago 2 aberto que eu já volto aí. Abre em Romanos 3, você vai ler o verso 28. Abre Romanos 3, verso 28. Todo mundo sabe que o Romanos é Paulo falando, certo? Romanos 3, 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, vírgula, sem as obras. Vocês estão vendo a divergência? Está entendendo a divergência? Alguém dirá: nossa, mas aqueles pastores ali estão falando, mas aquela igreja fala, mas já falava no tempo da Bíblia, já falava contra Paulo, já não aceitava o que Paulo pregava. É só comparar, olha lá, está aberto os dois, ó, Tiago 2,18 e Romanos 3,28. Tiago 2,18. Alguém dirá: tu tens fé, eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei minha fé pelas minhas obras. E por outro lado, Paulo disse em Romanos 3, 28, ó, o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. É pela fé. Volta para o Tiago. Pode fechar o Romanos. Tiago 2,19. Crês tu que Deus é um só? Fazei bem, os demônios também o creem e estremecem. Mas queres saber, ó homem insensato? Opa, agora o Tiago chamou para a briga. Agora ele puxou a faca. Ele já ignorou. Ele está sendo intolerante. Até agora está só conversando, já chamou de insensato. Ele não estava aceitando. Tiago 2, verso 20. Queres saber, ó homem insensato, que a fé sem as obras é inútil? Peraí, vamos continuar a leitura. Tiago 2, 21. Não foi pelas obras que o nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Diga, não. Porque Romanos capítulo 4, Paulo diz que Abraão foi justificado pela fé. Quem está entendendo? Está claro ou não está claro? Quer que eu fale de novo? Olha lá, o Tiago, o mesmo assunto. Romanos capítulo 4, Paulo fala que Abraão foi justificado pela fé quando ofereceu seu filho Isaque. Paulo diz: foi pela fé, para que seja segundo a graça. Romanos 4. Aí o Tiago vem, Tiago 4, 21, e faz uma pergunta: não foi pelas obras que o nosso pai Abraão foi justificado? Não, Tiago, não foi. Romanos capítulo 4, Paulo deixou claro que ele foi justificado pela fé. Estou te mostrando o mesmo assunto. Como é que duas pessoas diferentes vê o mesmo assunto de um modo diferente? Olha o tema, Bíblia. Por que cada um entende de um jeito? Por quê? Coríntios 11, 19, Paulo explica por quê. Até importa que haja diferenças, para que os que têm a aprovação de Deus se manifestem no vosso meio. Paulo, Pedro, Tiago e João. Quem é que tinha a aprovação de Deus? 1 Tessalonicenses 2,4. Paulo disse: nós fomos aprovados por Deus para que o evangelho nos fosse confiado. Só quem está entendendo o raciocínio. Então o que Paulo está dizendo? Olha, entre eu, Pedro, Tiago e João, quem foi aprovado foi eu. Quem está entendendo? Ah, Paulo está se gloriando.
2 Coríntios 12, olha, pelo que de boa vontade eu me gloriarei. Ele falou, eu vou me gloriar mesmo, porque a graça foi revelada para mim. Apesar que de nada adianta se gloriar, né? Porque eu já preguei aqui, ó, o modo como cremos não altera o que Deus estabeleceu. Não altera. O Paulo está pregando uma coisa, o Tiago está pregando outra, mas não altera. O Paulo diz que nós não temos pecado, o João falava, se dissermos que não temos pecado, não altera, porque na verdade Cristo tirou os pecados. O João pregava diferente, mas não altera o que Deus estabeleceu. Continua no Tiago 2. Tiago 2, verso 22. Vês que a fé cooperou com as suas obras. O Tiago insistia em dizer que tinha que ter obras. Olhem para mim, por favor. Olhem bem para mim. Deixa um pouquinho que eu já volto aí. Olhem para mim. Aqui é uma igreja em graça. Um ministério em graça. O que significa em graça? Em Cristo. Ministério em Cristo. Ministério em graça. Igreja em graça. Igreja em Cristo. Como assim? Me explica melhor. Como é que se vive assim em graça? Como é que se vive? Nós cremos que de fato e de verdade a morte e ressurreição de Jesus foi única e suficiente para nos salvar, para nos perdoar, para nos justificar, para nos aperfeiçoar para sempre. É isso que Paulo pregava. Estou citando Hebreus 9, verso 27, Hebreus 10, 10, Hebreus 10, 14, estou citando esses textos. Uma igreja em graça não vai ter a fé e a obra também. O que seria a fé e a obra? Olha, você que quer ser salvo, vem aqui na frente e aceitar Jesus. Aí a pessoa recebe ou aceita Jesus, sei lá como eles falam. E você crê em Jesus? Creio. Você crê que Ele é seu único e suficiente Salvador? Creio. Então levante sua mão e ore comigo. Aí o pastor ora com o irmão recebe Jesus, e eu creio que Ele é o suficiente Salvador, eu creio, babá. Amém? Próximo domingo, batismo, hein? Aí mistura as doutrinas. Mas batismo por quê? Não, porque Jesus batizou. Aí já misturou tudo. Uma coisa tem a ver com a outra. Jesus era judeu, estava cumprindo a lei. Aí mistura. Não, porque João Batista fazia batismo. Você está misturando, irmão. João Batista, Mateus 3, é antes de Cristo. Antes de Ele morrer na cruz, antes de Ele ressuscitar. Nós estamos depois da cruz. Ele já morreu, já ressuscitou, tudo já está consumado. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então viver em graça é o quê? É de fato e de verdade crer, acreditar que a morte, o derramamento de sangue, a ressurreição, de fato e de verdade, nos justificou diante de Deus. E agora em Cristo, não por nós mesmos, nenhuma condenação há em nós. Nós estamos nos escondendo em Cristo. Não é num batismo em água. Eu estou salvo porque eu me batizei. Irmão, eu estou salvo porque Jesus me comprou com seu sangue. Batizar, João Batista já batizava. E eles não eram salvos. Aí vão falar assim, mas é ordenança, irmão. Colossenses 2, Efésios 2. Cristo na cruz, Ele desfez os mandamentos e as ordenanças. Ele desfez, agora é um novo pacto, é uma nova aliança em Cristo. Por isso que Paulo estabeleceu a sã doutrina para a igreja viver pela fé. Pela fé no quê? No que Cristo fez. Ele morreu para te salvar, Ele morreu para te perdoar, Ele morreu para te justificar, Ele morreu para te libertar. Então você crê nisso, você acredita nisso, e a obra do Espírito Santo te faz viver em paz, como diz Romanos 5:1, justificado pois pela fé, temos paz para com Deus. Acreditando, Pai, que a morte e a ressurreição de Jesus foi eficiente, foi suficiente, não está faltando nada. Está claro ou não está claro? O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 12, verso 3, ele disse, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 3. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Em outras palavras, quando uma pessoa recebe Jesus,
quando uma pessoa confessa Jesus, ele só está fazendo isso porque o Espírito Santo já está nele, irmão. Certo? Agora, se o Espírito Santo já está nele, ele não está salvo? O que o pastor fala? Não, você tem que se batizar, senão você não vai ser salvo. Ah, mas eu recebi Jesus. Segundo a Bíblia, eu recebi porque ele já está em mim. Já me entendeu? É o Tiago. Ou seja, é a fé, mas também tem que ter as obras. Só quem está entendendo. Continue a leitura. Pastor, mas quem se batizar vai para o inferno? Não vai para lugar nenhum, irmão. Você batizou, você não batizou, não vai mudar nada. Paulo disse em Romanos 14: se comemos, nada temos de mais. Se não comemos, nada nos falta. Pastor, eu me batizei. Você já era salvo em Cristo. E eu que não batizei? Você também é salvo em Cristo. Você não crê em Cristo, você não recebeu Jesus, Ele não é o teu Senhor, o Espírito Santo não habita em você. O que batizou e o que não batizou, diante de Deus não muda nada. O que muda é que um se molhou, se é em nome de Jesus, se é em nome do Pai. Isso não muda nada. O que Deus já fez está estabelecido. Tudo já está consumado. Deus salvou em Cristo. Deus não salvou pelo batismo em águas. Deus salvou em Cristo. Está claro ou não está claro isso aí? Não é difícil entender isso. O que Paulo disse em 2 Coríntios 5,19? Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens seus pecados. 2 Coríntios 5,19. Ora, se Deus estava em Cristo salvando, eu já estou salvo. Se Deus estava em Cristo libertando, eu já estou liberto. É preciso crer nisso. Senão você vai para as igrejas fazer campanha de libertação. Quando Cristo já te libertou. Gálatas 5,1. Cristo te libertou. Ele te libertou, você está fazendo o que lá? Ele te salvou, o que você está fazendo aí, irmão? Ele já te salvou. Senhor, perdoa meus pecados. Perdoa o que? Ele já te perdoou. Isso que é viver em Cristo. Continua o Tiago para você ver. Tiago 2,22. Tiago 2,22. Vês que a fé cooperou com as suas obras, e pelas obras, mas o Tiago insistia. O Tiago falou, Tiago 2,22, pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Então estava faltando alguma coisa ainda. Quando Paulo disse em Romanos 12,3, digo a cada um que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com moderação, conforme a medida da fé que Deus deu a cada um. Romanos 12,3. Deus já deu a fé. A fé, alô, a fé está em você. A fé está em você. Ah, pastor, se eu tivesse a fé igual a sua. A fé é a mesma. Na nova aliança não existe fezona e fezinha. A fé é a mesma para todos. A fé é para você crer em Cristo. Não existe alguém com mais fé e com menos fé. Isso não existe. No novo pacto não. Antes de Cristo existia. Jesus disse, homens de pequena fé. Já para o centurião, nunca vi tanta fé. Porque era antes de Cristo. Era uma velha aliança. Quando ele morreu e ressuscitou, um novo pacto foi feito pelo sangue de Jesus. Uma nova aliança. Aí Deus deu uma medida de fé igual para todos. Não existe mais fé e menos fé. Mas o Tiago não entendia isso. Tiago 2,22, olha lá. Vês que a fé cooperou com suas obras, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada. 23, e se cumpriu a escritura. Aí já é interpretação. O que Tiago está fazendo, Paulo também fez. Você vai ler Romanos 9, Paulo falava assim, como disse Oséias. Você vai ler Hebreus 10, Paulo disse, como disse Jeremias, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Paulo estava interpretando. O Tiago está interpretando também. Só que dos dois, só um tem a aprovação de Deus. Eu não preguei esses dias aqui, revelação versus interpretação? A revelação está aqui, ó. Aqui não pode mudar mais. Isso aqui é revelação. E interpretação? A interpretação, os pastores dão N interpretações. Aquela igreja interpreta de uma forma, a outra igreja interpreta de outra, aquele pastor interpreta de outro jeito. E interpretações, tem 300 milhões de interpretações. Olha o Tiago dando uma interpretação aqui agora. Olha lá, ó. Tiago 2,23. E se cumpriu a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. E ele insistia, vede então que o homem é justificado pelas obras,
Ao Tiago. E não somente pela fé. Então, em outras palavras, ele está chamando Paulo de mentiroso. Quem está entendendo? Porque eu acabei de ler Romanos 3:28. Romanos 3:28. Concluímos que o homem é justificado pela fé, vírgula, sem as obras da lei. Acabei de ler, Paulo. E o Tiago está dizendo aqui, ó, mentiroso. Ué, não é? Aí, ó, aqui, ó. Olha lá. Tiago 2:24, ó. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé, entre parênteses, como Paulo falava. Não é o que ele está dizendo aqui? Está claro ou não está claro? Não está claro? Só faltou colocar aqui, ó, como Paulo falava. Ó, lê Tiago 2:24. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Alô, quem é que pregava que a justificação era pela fé? Quem pregava isso? Então ele está falando de Paulo, não está falando de Paulo? Só tinha 4. Paulo, Pedro, Tiago e João. Vamos anulando. João não falava isso, que era justificado pela fé. O Pedro não falava que era justificado pela fé. E o Tiago não vai falar dele mesmo. Sobrou quem? O Paulo. Só tinha 4 pregadores. De quem que ele está falando? Isso é a analogia. Estou analisando. O homem não é justificado só pela fé. Mas quem que falava isso? Quem que pregava isso? Só tinha 4. Pedro não era. João não era. Ele não vai falar dele mesmo. Só sobrou Paulo. Então ele está falando de quem? De Paulo. Está claro ou não está claro? Olha lá, ó. Tiago 2:25. Agora vai chegar onde eu quero. Você vai entender porque que eu li Hebreus. Olha lá, ó. Hebreus 11:31. O mesminho assunto. Olha lá. A mesma Bíblia. O tema, Bíblia. Por que cada um entende de um jeito? O mesmo assunto, o Tiago entendeu de um modo e o Paulo entendeu de outro. Vamos ver? Tiago 2:25. Coloca o dedo no verso 25. Tiago 2:25. De igual modo, não foi a meretriz Raabe também justificado pelas obras? Opa, peraí. Não, peraí. Volta 2 páginas. Vamos ver aqui, ó. Hebreus 11, verso 31. Vamos ter que comparar. É o mesmo assunto. Hebreus 11:31. Paulo disse: pela fé, Raabe, a meretriz, tendo acolhido em paz os espias, não pereceu com os incrédulos. Hebreus 11:31. Pela fé. Hebreus 11:31. E o Tiago 2:25. De igual modo, não foi a meretriz Raabe também justificada pelas obras? Aí, 2 assuntos diferentes. Ou melhor, o mesmo assunto com 2 pensamentos diferentes. Só levanta a mão quem está entendendo. Por isso que os leigos falam assim: a Bíblia, ela entra em contradição. A Bíblia não. A Bíblia não entra em contradição. É preciso você entender, por isso que eu li o 2 Coríntios 11:10. Eu li 2 Coríntios 11:10, onde Paulo disse, ó, como a verdade de Cristo está em mim. Não tem contradição não. Por isso que eu citei Coríntios 3, verso 10. 1 Coríntios 3:10, Paulo diz: segundo a revelação de Deus que me foi dada. A graça, a revelação foi dada para Paulo. Não foi dado para Tiago, não foi dado para Pedro, não foi dado para João. Logo, eles veriam o mesmo assunto de um outro modo. E não há nem de condenar. Como é que você vai condenar uma criança de 1 ano que não sabe fazer uma conta de raiz quadrada? Só tem 1 ano, você não pode condenar. Como é que você vai condenar Pedro, Tiago e João se eles não entenderam o que Paulo entendeu? Porque Deus não lhes revelou. Então você não pode condenar. Você precisa ter misericórdia e entender eles. Eles não entenderam Paulo, mas nós temos que entender eles, porque a eles não foi revelado. Quem está entendendo? E nisso fica claro que a Bíblia não entra em... Não tem como entrar em contradição, é a palavra de Deus. O que você vai ver é que a Paulo foi revelado, a Pedro, Tiago e João, não. Pastor, o que nós vamos fazer? Mas não vamos fazer nada. Essa é a explicação teológica, bíblica. E a explicação secular? Está aqui, uma igreja que ensina os ensinos de Paulo, e está aí as igrejas de Pedro, Tiago, de João, está tudo por isso. Está ou não está? A Bíblia não é a mesma? Olha o tema, Bíblia, por que cada um entende de um jeito? Estão entendendo? Eu vou perguntar, Bíblia,
por que cada um entende de um jeito? Diga comigo, para que os que têm a aprovação de Deus se manifestem no nosso meio. Pastor, eu posso ir naquela igreja lá? Você pode ir onde você quiser, irmão. Você pode ir naquela igreja, você pode ir na outra igreja, você pode ir numa macumba, você pode ir na igreja católica, você pode ir no Saravá, você pode ir onde você quiser. Mas vai com a Bíblia junto. Vai com a Bíblia junto e vai comparando. Porque Romanos 8,16, Paulo disse que o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito. É bom que você vá, pode ir, mas vai com a Bíblia. E aí eu quero ver se o Espírito Santo vai testificar. Ele não testifica, você vai caindo fora. Vai no outro lugar, ele não testifica, você cai fora também. Vai no outro lugar, não testificou? Não, você cai fora. Aí chega num lugar, ele testifica, aquele gozo, aquela alegria, testificou. Aí você dá glória a Deus, abençoado. Vamos ver mais um assunto? Para terminar? Bom, são 4 apóstolos, né? Pedro, Tiago, né? Paulo, Pedro, Tiago e João. Eu já te mostrei como que Paulo via o assunto pecado e como que João via o mesmo assunto, pecado. Te mostrei como que Tiago via o assunto fé e como que Paulo via o assunto fé. Só faltou um, né? Paulo, Pedro, Tiago e João. Já falei de Tiago e de João, falta quem? Pedro. Como João via o assunto pecado? Já falei. Como que Tiago viu o assunto fé? Já falei. E como que Pedro viu o assunto diabo? Vamos ver na Bíblia. Abre aí a Bíblia em Hebreus capítulo 2. Começando com Paulo. Como Paulo via o assunto diabo? Como é que Paulo via esse assunto, hein? É mesmo, né? Todas as igrejas falam do diabo. Essa aqui também fala do diabo. Mas fala em linha com Hebreus 2,14. Todos os pastores falam do diabo, mas falam o que do diabo? Todas as igrejas falam do diabo, mas falam o que? Eu vou falar do diabo agora, ó. Hebreus capítulo 2, verso 14. Hebreus 2, como Paulo via o assunto diabo, e depois vou te mostrar como que Paulo via, como que Pedro via o mesmo assunto. É o mesmo, não é outro. Hebreus 2,14, veja aí, Paulo dizendo: portanto, visto que os filhos de quem? Filhos de Deus, participam da carne e do sangue, e participam de carne e sangue por quê? Porque os filhos de Deus, João 4,24, Deus é Espírito, logo, os filhos de Deus são o quê? Espírito também, ué. O filho de Deus não pode ser carne, essa carne aqui é filho do meu pai e da minha mãe. Então, Hebreus 2,14, visto que os filhos, quais filhos? Os espíritos, porque Deus é Espírito. Hebreus 12,9 diz que Deus é Pai dos Espíritos. Então está claro. Hebreus 2,14. Visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele quem? Deus, participou das mesmas coisas. Como que Deus participou de carne e sangue? Diga, em Jesus. Jesus não nasceu da Virgem Maria pelo milagre do Espírito Santo? Então, quem que é Jesus? Deus revestido em carne. Lembra de João 1? O verbo se fez carne, blá, blá, blá. Então Jesus é o próprio Deus revestido em carne. O que Paulo está dizendo aqui? Ó? Visto que os filhos participam de carne e sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte, uma pergunta, Jesus morreu ou não morreu? Morreu ou não morreu? Morreu. Morreu ou vai morrer ainda? Morreu. Está claro que ele morreu? Hebreus 2,14. Para que pela morte aniquilasse, olha o verbo no passado, o que tinha o império da morte. Isto é, vírgula. Depois da vírgula tem a letra O, que na língua portuguesa significa artigo definido. Não é um artigo indefinido. Vou te explicar melhor. Olha, o João veio aqui. Ah, o João. Olha, um homem veio aqui. O que mais tem na terra é homem. Então é artigo indefinido. Um homem. Ó, quantos homens tem aqui? Então não sei. Um homem veio aqui, mas qual homem? Qual o nome dele? Não sei. Ah, então você não me explicou nada. Falar que um homem veio aqui não quer dizer nada. Agora, o João, o Carlos, o diabo é artigo definido. Isso é língua portuguesa. Hebreus 2,14.
Visto que os filhos participam de carne e sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Não sou eu que estou falando, não sou eu que estou pensando assim, não sou eu que estou interpretando do jeito que eu quero. A Bíblia diz em Hebreus 2,14 que Jesus, pela sua morte, aniquilou o que tinha o império da morte. Não sabe quem é? Isto é, o diabo. Só estou lendo, não estou interpretando nada. Consegue me entender? Estou sendo imparcial, para você não falar, esse pastor está dizendo. Não estou dizendo nada, irmão. Eu estou só lendo só. Aliás, estou com a Bíblia Católica aqui, ó. Deixa eu abrir a Bíblia Católica também, ver se ela fala a mesma coisa. Está aqui, ó, Bíblia Católica, olha lá. Bíblia Sagrada, edição ecumênica Barça. Então eu vou ler a Bíblia Católica. Nem vim para isso, mas lembrei que eu tenho ela aqui, então vamos ver o que diz. Para ninguém falar que eu estou mudando, que eu que acho que é assim, ou que é a minha Bíblia. Então vamos ver na Bíblia Católica, Tito, eu vou achar aqui, tem muitas fotos nela, né? Eles gostam de veneração, eles falam, né? Venerar, só. Mas aquela imagem, aquela estátua. Não, aquilo não é idolatria, não, é só veneração. Aí eles falam assim, você não tem foto do seu avô na sua casa? Seu avô já não morreu. Olha a comparação, seu avô já não morreu, e você não tem foto, você não guarda a foto do seu avô. Então eles apelam, né? E se apelar, né? Isso é falta de entendimento. Deixa eu achar aqui o Hebreus, Filemão, aqui, Hebreus, na Bíblia Católica, 2, 14. Hebreus 2,14. Vou ler a Bíblia Católica. Hebreus 2,14. Porquanto os filhos tiveram carne e sangue comum, ele também participou igualmente das mesmas coisas, para destruir pela sua morte. Essa é mais clara, hein? Essa aqui é melhor, vou começar a usar ela então, hein? Tá mais clara. Hebreus 2,14. Para que pela sua morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Está aqui, ó, Hebreus 2,14 da Bíblia Católica. Olha lá, Bíblia Católica, ó. Edição ecumênica Barça. Está aqui. A Bíblia Católica diz, eu não falo para vocês que a Bíblia é a mesma, eu falo para vocês. Bíblia Católica dizendo que o diabo foi aniquilado pela morte de Jesus. Por que o Papa não diz isso? Por que o cardeais não diz isso? Por que o padre não ensina isso no catecismo? Na missa? Eu estou lendo na Bíblia deles, ó. Não deveria ensinar? Se a Bíblia é a mesma? Então era assim que Paulo via. Como Paulo via o assunto diabo? Na mente de Paulo, o diabo foi aniquilado pela morte de Jesus. Digam, e como Pedro pensava sobre esse assunto? Abra sua Bíblia aí, 1 Pedro, capítulo 5. Como que Pedro pensava. Como Paulo via o assunto pecado e como João via o assunto pecado. Já te ensinei. Como que Tiago via o assunto fé e como que Paulo via o assunto fé. O mesmo assunto, já te ensinei também. Como que Paulo via o assunto diabo? Na mente de Paulo, o diabo foi aniquilado pela morte de Jesus. Vê que Paulo cria que a morte de Jesus foi eficiente. E tem lógica. Porque você vê os evangélicos aí, ó. Eu sou evangélico há 55 anos. 55 anos estamos aí lutando contra o diabo. Mas não vai vencer nunca, nunca acaba. Igrejas tipo Universal, expulsa o diabo de manhã, expulsa o diabo à tarde, expulsa o diabo à noite. E diz, sai para nunca mais voltar. No outro dia expulsa de novo de manhã, expulsa de tarde, expulsa de noite. E o bispo fala, sai para nunca mais voltar. E no outro dia expulsa. Eu não estou entendendo, que palhaçada que é essa? Tem que chamar de palhaçada, porque o que é isso aí? E então os crentes começam a pensar, mas será que o nome de Jesus não tem poder? Porque eu estou expulsando em nome de Jesus, e quando expulsa de manhã, quando é à tarde volta? Expulsa à tarde, quando é à noite volta? Será que o nome de Jesus não tem poder? Será que eu estou orando errado? Não é que você está orando errado, não é que o nome de Jesus... Sabe o que é? É que não é diabo coisa nenhuma. Porque o diabo foi aniquilado na cruz, na morte de Jesus. Não tem oração que pode anular o diabo. Se pudesse, Moisés tinha feito. Elias, que é mais homem de Deus que Elias, que Samuel, que Davi, um homem segundo o coração de Deus.
Se oração pudesse anular o diabo, os profetas tinham feito. Não havia e não há uma oração que podia ou poderia aniquilar o diabo. Só a morte de Jesus. Ele morreu, derramou o sangue dele, e quando ele ressuscitou, ele venceu a morte, venceu o pecado e venceu o diabo. Tudo de uma vez só. Glória a Jesus. Isso que eu acabei de falar, todas as Bíblias diz, todas, com foto ou sem foto. Essa aqui tem foto do primeiro Papa, do segundo Papa, com foto ou sem foto, todas as Bíblias dizem o que eu estou falando aqui, ó. Todas. Que Jesus morreu na cruz para aniquilar o pecado, Hebreus 9:26. Que ele morreu na cruz para aniquilar o diabo, Hebreus 2:14. Que ele morreu na cruz para nos salvar, Efésios 2:8. Todas as Bíblias dizem isso, todas. Não é interpretação, está escrito. Está claro ou não está claro? Interpretação é o que eu vou te mostrar agora. Como que Paulo via e como que Pedro via o mesmo assunto. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Coloca o dedo no verso 8 para você ver. 1 Pedro 5, verso 8. Agora é Pedro falando, já não é mais Paulo. Está claro para você? Tem que saber quem está falando. 1 Pedro 5, 8. O Pedro diz: sede sóbrios. Digam todos, estamos sóbrios. Tem algum bêbado aqui? Não, nós estamos sóbrios, não ébrios. Então não tem nenhum bêbado, nenhum pinguço, nenhum drogado aqui. Nós estamos sóbrios, estamos conscientes, estamos lendo a Bíblia. 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios e vigiai. O vosso adversário, quem? Segundo Pedro, quem que é o vosso adversário? O diabo. Isso segundo Pedro. Segundo Pedro. O diabo que Paulo diz que foi aniquilado pela morte de Jesus. Quem está entendendo? É o mesmo diabo. É o mesmo. Só que Paulo diz que o diabo foi aniquilado pela morte de Jesus na cruz. E o Pedro está dizendo aqui, ó: vigiai o vosso adversário. O diabo anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Por isso que os crentes na lei estão tudo morrendo de medo. Não é assim que você conhece? Como que é um evangélico tradicional? Morrendo de medo. E na boca constante: irmã, o inimigo. Irmão, você viu o inimigo? Irmão, o diabo. Irmão, o diabo. O diabo não sai da boca deles. Por quê? Porque segundo a mente de Pedro, fica claro que lá quem é o pastor é Pedro. Fica claro isso? Que não é Paulo. Senão eles sabiam que o diabo foi aniquilado. Então fica claro que nas igrejas evangélicas tradicionais, o pastor é quê? Ou é Pedro, ou é Tiago, ou é João, quando não é os três juntos. Aí não entende Paulo mesmo. Teologicamente, na Bíblia não entende Paulo. No mundo secular, não nos entende. E não adianta falar: vocês são seita. Para de falar besteira, irmão. Vai ler a Bíblia. Vocês são herege. Para de falar besteira. Vai ler a Bíblia. Pede revelação a Deus. Vai orar. Para de falar besteira. Não tem nada de seita, não tem nada de herege. Nós estamos lendo como está escrito. Não estamos mudando uma vírgula. Ora, se não estamos mudando uma vírgula, não tem heresia. Nós estamos lendo o que está escrito. Heresia é quando distorce. Eu não li Hebreus 2,14, não tirei uma vírgula. Eu não estou lendo 1 Pedro 5,8, não tirei uma vírgula. Quando se muda, quando se altera, é heresia. Não estou alterando nada, só estou lendo. Em outras palavras, nós cremos na Bíblia. Por isso que eu pergunto há anos: se estiver escrito, eu creio. É o que eu pergunto. Eu não estou mudando, eu até li a Bíblia Católica para te provar que eu creio na Bíblia. Independente da versão, eu creio na Bíblia. Agora, eu sei te explicar coisa que os pastores não sabem ou não explicam porque não tem coragem de explicar isso. Porque você imagina um pastor batista explicar isso na convenção. Ele é expulso na hora. No meio de 3.000 pastores, na hora ele é expulso. Você está louco, pastor? Você está louco? Você não pode falar isso na igreja, hein? Estão me entendendo? Imagina um pastor da Assembleia explicar o que eu estou explicando aqui. Ele é expulso na hora, irmão. Dentro da Assembleia. Lê Hebreus 2,14, depois lê 1 Pedro 5,8, é Bíblia, só estou lendo. Ele não pode. Se ele lê os dois textos e explicar, na hora fazem com ele igual fizeram com Jesus em Lucas 4.
Lembra de Jesus? Que pegaram Jesus e expulsaram da sinagoga e queria jogar no precipício. Lembra? Que ele passou no meio deles e foi embora. Faz igual a mesma coisa. A mesma coisa faz. Por isso que você não vê um batista falando esses textos, você não vê um metodista lendo esses textos, e a Bíblia é a mesma, hein? Você não lê um católico, você não vê um católico lendo esses dois textos, você não vê um presbiteriano, você não vê um quadrangular, universal, nem Bíblia pega, mundial, nem Bíblia leva. R.R. Soares está só brincando de igrejinha. Os programas dele parecem uma brincadeira, um show do Silvio Santos, um animador de plateia. Aí não lê nunca, irmão. Não vai ler nunca. Padre Marcelo Rossi está aí na televisão, o padre fala, um monte de padre, e a Rede Globo, e incontáveis, uma multidão. Por que não lê? Eu estou lendo a Bíblia deles, é a mesma Bíblia. Já viu o padre ler? Já viu o Papa ler? Já viu o pastor ler? Não lê. E vem me chamar de herege a mim? Só estou lendo a Bíblia. Eu sou herege? Quem que é o falso profeta? O falso profeta é aquele que mostra na Bíblia João Ferreira de Almeida. Ah, essa aí é evangélica. Por isso não, eu pego a Bíblia católica. Está aqui, ó. Não basta essa, eu tenho a versão Ave Maria. Espera aí, está aqui, ó. Está aqui a versão Ave Maria. Está aqui do meu lado, aqui. A versão Ave Maria. Olha lá, ó. Bíblia católica, versão Ave Maria. Como se não bastasse, tem duas Bíblias católicas aqui, ó. O que eu leio nessa e leio nessa também, ó. Versão Ave Maria, Bíblia católica. Então o que está errado? Bom, na Bíblia já vi que não está errado, porque a Bíblia está aqui escrito. O que está errado então? Está errado que o Papa não fala, o cardeal não fala, o bispo não fala, o padre não fala, o pastor não fala, o missionário não fala, o evangelista, o presbítero, ninguém fala a verdade para o povo de Deus, ninguém! É isso que está errado, não é a Bíblia católica que está errado, está errado os padres que não ensinam a verdade, é isso que está errado. Quem está entendendo? O que está errado não é a Bíblia do bispo. Está errado é ele não ler os textos e não explicar, não mostrar para a igreja, para os filhos de Deus, que é direito dos filhos de Deus, antes de morrer, conhecer a verdade. Se vai viver ou não, problema de cada um. Você quer ir para Macumba, quer ir para Saravá, você vai para onde você quiser. Mas antes de morrer, quem pisar aqui, vai ouvir a verdade como ela é. Você vai viver ou não é outra história. Aí é com você. É minha obrigação te ensinar a verdade. Você consegue me entender? Você quer ver uma coisa? Deixa o Pedro aberto. Abre 1 Coríntios 9. Estou terminando já, tem mais uns 5 minutos. Abre em 1 Coríntios 9. É dever e obrigação de todo ser humano que se julga ou se diz pastor. Pior se falar que foi enviado por Deus. Aí fica pior. Porque se foi enviado por Deus, é aí que tem que falar mesmo. É aí que tem que ler. É aí que tem que ensinar. 1 Coríntios capítulo 9. 1 Coríntios capítulo 9. Quem já achou, diga amém. Eu vou ler aqui o que o Papa, o bispo, o pastor, o missionário, ninguém lê. Mas está em todas as Bíblias. Qual o dever de um homem de Deus verdadeiro? Aliás, é assim que você conhece o homem de Deus. É assim que você conhece. 1 Coríntios 9. Quem já achou? Verso 16. 1 Coríntios 9, verso 16. Paulo disse, não é coincidência, né? Tudo parte de Paulo. Você viu? Você percebeu isso, abençoado? Não é coincidência, não. Quando eu quero chegar na verdade, eu tenho que ir em Paulo. Quando vai chegar na doutrina, tem que ir em Paulo. Quando vai falar uma verdade que ninguém fala, tem que ir em Paulo, porque ele mostrava, ele falava. Está percebendo isso? Olha lá, ó. 1 Coríntios 9,16. Contudo, quando anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. Ai de mim se não anunciar o evangelho. Em outras palavras, ai de mim se eu não mostrar a verdade para o povo de Deus. Não é? Por que o Papa não está mostrando? Por que o padre não está mostrando? Por que os bispos não estão mostrando? Só quer saber de campanha, de fogueira santa, de corrente? Por que eles não estão mostrando a verdade para o povo? Por que não está mostrando? Eu só quero saber isso aí. Por quê? E vem me chamar de herege? Eu que sou herege? Eu que sou o falso profeta? Você que é um fariseu, hipócrita, falso, fingido, que não tem coragem de pregar e ensinar a verdade. Fica se escondendo em campanha, em corrente, não tem coragem de pregar a verdade.
Você não é digno de ser chamado homem de Deus. Não é digno de ser chamado. Não é. Porque um homem de Deus, você vai ler a Bíblia, o homem de Deus era como Sansão. O homem de Deus era como Gideão. Homem de Deus é diferente, irmão. Homem de Deus é como Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, Davi. Homem de Deus é diferente. Homem de Deus é como Paulo, que foi açoitado e meia-noite estava cantando a Deus, dando louvores e orando. Homem de Deus é diferente. Amém? Bom, então eu mostrei para vocês como que Paulo via o assunto diabo. Paulo disse que o diabo foi aniquilado pelo amor de Jesus. Se você vai querer ou não vai, eu não sei. Só estou lendo a Bíblia te mostrando, irmão. Coisa que ninguém faz. Eu não quero te influenciar. Um pregador não pode influenciar. Ele tem que ser imparcial. Provando a minha imparcialidade, eu li até na Bíblia dos bispos e na versão Ave Maria. Essa Bíblia católica, todo mundo conhece essa corzinha aqui, ó. Todo católico tem uma Bíblia dessa. Provando a minha imparcialidade. Eu não estou aqui para influenciar ninguém. É minha obrigação te mostrar e te ensinar a verdade. Se você vai crer em Paulo, ou se você vai crer no Pedro, aí é com você, eu não sei. Se você vai crer no João, ou vai crer no Paulo, eu não sei. O João falava que o homem era um pecador. O Paulo falava que você foi perdoado dos pecados. O Pedro falava que o diabo está ao seu derredor. O Paulo falava que o diabo foi aniquilado. O Tiago falava que se você não tiver obras, você não vai ser justificado. O Paulo falava, não, você já foi justificado pela fé. Qual igreja você vai congregar, eu não sei. Mas é minha obrigação, Coríntios 9,16, te ensinar a verdade do Evangelho. E a obra não é do apóstolo, do pastor. A obra é do Espírito Santo. É obrigação de qualquer ser humano, homem ou mulher, que está anunciando a Bíblia, a palavra, é obrigação anunciar a verdade como ela é. Tem que anunciar, tem que mostrar. Alguém pode dizer, pastor, eu não creio, nunca mais eu volto aqui. Amém, irmão, para mim não muda nada. Eu fui chamado por Deus para anunciar a Bíblia. Eu não estou aqui para te segurar na igreja, eu não estou aqui para ficar te amarrando em nada. Você é livre, mas é minha obrigação te ensinar. Está claro ou não está claro? Para terminar, abre aí Romanos capítulo 14. Em 2 minutos eu termino. Romanos. Pastor, o que eu faço agora, hein? Você me mostrou a igreja de Paulo, você me mostrou a igreja de Tiago, me mostrou o que Pedro prega na igreja dele, e me mostrou também o que João prega na igreja dele. E agora, o que eu faço, hein? Bom, o que você vai fazer eu não sei, eu sei que eu já fiz isso. Romanos 14, verso 5. O tema da mensagem foi esse. Bíblia, por que cada um entende de um jeito? Já te mostrei por quê. Então o que você vai fazer eu não sei, eu sei o que eu já estou fazendo há 25 anos. Romanos 14, 5. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Ou seja, um diz que tem que batizar, senão não vai ser salvo. O outro fala que você já é salvo mesmo sem se batizar. Me entendeu? Um fala que o diabo está ao seu redor, te esperando lá fora para ir para sua casa com você. O outro fala que o diabo foi aniquilado para a morte de Jesus. É isso que Paulo está falando. Romanos 14, 5. Um faz diferença entre dia e dia. Outro julga iguais todos os dias. Instrução de Paulo: cada um esteja inteiramente seguro em sua própria consciência. Olhem para mim. E isso eu estou há 25 anos já, seguro em minha consciência. Ou seja, eu sei o que eu tenho pregado e eu sei o que eu tenho ensinado. Não tenho inventado, não tenho adulterado, não tenho aumentado, nem tenho tirado. Tenho crido como está escrito. Então, cada um, Paulo disse, Romanos 14, 5, cada um esteja seguro. Ô Pedro, você acha mesmo que o diabo está ao derredor? E o seu Jesus nunca vai acabar com isso? Expulsa o diabo de manhã, expulsa à tarde, expulsa à noite. Ô Pedro, e o seu Jesus não vai dar um fim nisso aí? Esse diabo não vai ser derrotado nunca? Essa luta de Jesus com o diabo nunca vai terminar?
Não, o Pedro não me responde. Ô Tiago, sério mesmo que você crê que a Raabe foi justificada pelas obras? Está escrito que foi pela fé. Então você acha, pastor, que tem que ter obras mesmo. Se não tiver obras, não tem jeito. Ô João, ô pastor, é sério mesmo que você fala que crê em Jesus, mas continua chamando as pessoas de pecadores? Que incoerência, hein? Pastor, aliás, o João, então você crê que Jesus morreu pelos pecados, mas as pessoas continuam pecadoras, mesmo tendo recebido Jesus? Romanos 14,5. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria consciência. E eu estou já há 25 anos, graças a Deus, para a glória de Deus. Você tem uma Bíblia também, graça e paz. Você tem uma Bíblia, graça e paz. Apóstolo Marcos Gomes, graça e apostolado. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André, segunda, quarta e sexta, às 19h30 e aos domingos, às 18 horas. Ou acesse o nosso site www.gracaiapostolado.com.br.